Olá, gente, trazendo mais uma questão, outra questão do Enem, prova do tipo azul do ano de 2019, questão 142. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque, letra A, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados. B, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 metros quadrados. C, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 metros quadrados. Letra D, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros. E letra E, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros. Então, como essa questão é bem grande, gente, eu vou fazer ela em outro slide para vocês entenderem como vai funcionar. E os pontos principais da questão eu vou colocando sempre do outro lado. Nossa primeira questão de geometria, como a questão é bem grande, eu vou trazer as principais informações da questão para esse outro quadro e aí a gente consegue resolver por partes chegando ao resultado. A primeira informação é o seguinte, tem a forma de um círculo com um diâmetro de 6 metros. Então na questão a gente tem o diâmetro, quem tem o diâmetro consegue encontrar o raio, porque quando a gente for substituir na fórmula, a gente vai observar que é bem importante a gente ter o diâmetro e o raio para quando ele for complementar. Então a gente tem a fórmula do raio é R igual a diâmetro sobre 2 e a fórmula do diâmetro é igual a 2 vezes R, que é nosso raio. Então a gente aqui na imagem tem o símbolo do raio, que é o R, e tem a distância do raio, que é do centro da figura a uma das extremidades. Se a gente notar a fórmula do diâmetro é 2R, então a gente pode perceber que é do centro da figura para os dois lados. O diâmetro ele parte de uma extremidade, passa pelo centro e chega até a outra extremidade. Com isso, seu raio é a metade. Então, a gente tendo o diâmetro, pode encontrar o raio, que o raio é o diâmetro dividido por 2, então o raio vai ser igual a 3 metros. Lembrando que o raio é do centro da figura a qualquer uma das extremidades, porque o círculo ele tem todas as extremidades medindo o mesmo valor. A segunda informação é ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então a gente já tem um círculo com diâmetro 6 e raio medindo 3, então ele quer aumentar esse diâmetro em 8. Presta bastante atenção que ele não está falando que quer aumentar para 8, é aumentar em 8. Então a gente vai fazer a soma do diâmetro 6 que a gente já tinha, acrescentando 8, então a gente vai ter um total de 14 metros. Os 6 primeiros metros, que essa parte acinzentada, já é a área já pavimentada que a gente tem, que é aquela que a gente tem da primeira figura. E a gente acrescentou mais uma área, que é essa parte azul, que ela faz 8 metros. 4 de um lado, 4 de outro sendo acrescentado, e a gente pode perceber que de raio a gente tem 3 mais 7, então o raio mede 7 e o diâmetro, por ser o dobro do raio, mede 14. Então a gente pode observar que para encontrar o raio é 14, que é o diâmetro total da figura, dividido por 2, então o raio é igual a 7 metros. A gente tem o diâmetro de 14 metros e tem o raio que é a sua metade de 7 metros. Vamos à próxima informação. Mantendo o revestimento da parte já existente. Então a gente tem que observar que essa parte central
que tem diâmetro 6 e raio 3, ela já está pavimentada. E ele quer pavimentar justamente essa parte do círculo que está pintado de azul, que a gente observa aqui, tem o raio medindo 7 e o diâmetro medindo o dobro, que é 14. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar isso? A gente tem dois círculos, um maior e um menorzinho dentro do maior. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar o maior, o total de raio igual a 7, e o outro menor de raio igual a 3, e vai subtrair o maior pelo menor. Mas ainda temos uma informação. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Então, a gente vai pegar a área do círculo maior e subtrair pela área do círculo menor e vai ver se esse síndico vai conseguir fazer com esses 100 metros quadrados, ou se vai precisar de mais, ou se com menos a gente consegue resolver o problema. Então, a gente tem que a fórmula da área do círculo é π vezes r ao quadrado, e na questão ele pede para a gente considerar que π seja igual a 3. Lembrando que π geralmente é 3,14, e aqui para facilitar ele decidiu colocar o π igual a 3. Então, a gente tem que a área a ser pavimentada é a área maior do raio maior, que é esse RMA do raio maior, ao quadrado, menos π vezes o raio da área menor, que é essa aqui que está em cinza. Por isso que é bom quando a gente faz a parte do diâmetro, a gente sempre ter que encontrar o nosso raio. E se a gente tem um raio, a gente encontra o diâmetro. Nessa parte aqui, para a gente encontrar a área do círculo, a gente vai precisar ter o raio. Mas se a gente observar na questão, ele deu o diâmetro para a gente. Então, foi bom logo no início a gente pegar, utilizando a fórmula, e encontrar o raio. Mesmo sem a gente saber, literalmente, que iria usar o raio, mas a gente já tinha o raio e o diâmetro, qualquer coisa a gente poderia utilizar. Então, substituindo, a área a ser pavimentada é π vezes 7 ao quadrado, que é o raio do círculo maior, menos π vezes 3 ao quadrado, o 3 que é o raio da área menor. Por que eu ainda não substituí o π? Porque como a gente precisa de menos cálculos possíveis, de menos valores, a gente pode igualar aqui os dois e fazer um cálculo bem simples. Mas quem quiser, quem não se ligar nessa deixa, pode substituir o π por 3 e fazer os cálculos, que também vai chegar no resultado. Mas vamos lá da forma que eu vou fazer, que a gente vai chegar a um resultado bem mais fácil e simples. Então, a gente tem 7 ao quadrado, que dá 49. 49 vezes π, a gente tem 49π, menos 3 ao quadrado, que dá 9, então a gente tem 9π. 49π menos 9π, a gente vai encontrar 40π. Então, a gente sabe que 40 vezes π, π vale 3, então a gente vai ter 40 vezes 3. Então, a área a ser pavimentada vai ser de 120 metros. Então, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Então, a alternativa que a gente vai marcar, letra E.